Sim, Jesus, sim, Senhor. Sim, nós exaltamos o Teu nome, nós glorificamos o Teu nome, nós declaramos que nós cremos naquilo que o Senhor fez. Pai, obrigado por essa cruz. Obrigado, Pai. Eu sei que foi algo dolorido, eu sei que o Senhor entregou tudo ali, mas, Pai, o Senhor fez isso por amor, e através desse gesto, no momento em que Jesus Cristo ressuscita, Ele vence a morte e o inferno, e Ele entrega essa vitória a nós. Hoje, Pai, somos mais do que vencedores, porque alcançamos vitória através de Cristo Jesus. Obrigado, Jesus, porque tudo consumado está. Obrigado, Jesus, porque tudo o Senhor encerrou naquele momento. E hoje, Pai, ensina-nos a descansar no Senhor. Ensina-nos a nos colocarmos nos Seus pés, de tal forma que o Senhor manifeste o Seu amor em nós, e nós possamos expressar o nosso amor a outras pessoas, por entendermos que o Senhor nos ama. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos amou primeiro. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos deu tudo. Obrigado, Jesus, porque sem o Senhor nós não teríamos absolutamente nada. Obrigado, Jesus, porque o Senhor preparou tudo para as nossas vidas. Nós simplesmente, neste momento, rendemos as nossas vidas ao Senhor. Te entregamos aquilo que somos, aquilo que temos. Te entregamos tudo, Senhor. E te dizemos, Senhor, toma-nos, nós somos Teus. Queremos, Pai, neste tempo de meditação da Sua palavra, que o Teu Santo Espírito se manifeste aqui, que Ele possa vir e tocar nos nossos corações de tal maneira que o nosso coração seja um solo bom, regado, como a chuva que caiu hoje à tarde, que está caindo ainda, que o nosso coração esteja preparado e que a Tua palavra gere vida, gere ação, gere atitude em nós, em nome do Senhor Jesus. Amém, aleluia, aleluia. Antes de você se assentar, dê um abraço, dê um sorriso, cumprimente a pessoa que está perto de você. Ele é um santo do Senhor, ele é justificado pelo sangue do Cordeiro, ele é um amado do Pai, e você faz parte do mesmo corpo que ele. Você pode se assentar, por gentileza. Eu quero aqui dar um recado, assim, na verdade, né? Quero reforçar um ponto. Passou ali no vídeo, mas eu gostaria de dar um destaque para você. O Léo já reforçou aqui a respeito da FATEME, mas nós estamos fazendo hoje, depois do culto, ao terminar o culto, eu tenho uma tarefa para você. Eu não costumo muito fazer isso, mas eu vou colocar como uma obrigação, quase, né? Eu não posso pôr nesse ponto, porque eu não posso, né, não tenho nenhum domínio sobre a sua vida. Mas eu gostaria muito que você pudesse, saindo daqui do templo, pegar a sua esquerda, entrar no templo ao lado. Nós temos um grupo familiar aqui da igreja que se dedicou nesse final de semana, se preparou e preparou um lanche para a gente ali. Tem um pãozinho com linguiça, tem um vinagrete também, Ju? Tem lá um vinagrete, maionese. Você precisa passar ali. R$10, você vai comer um lanche delicioso, uma linguicinha assada na churrasqueira e vai tomar um copinho de refrigerante por R$10. Por que nós estamos fazendo isso? Por 2 motivos, tá? O primeiro motivo é que nós queremos promover um tempo de comunhão entre os irmãos. Tem aí os amados ali, né? A família do Adilson está aí pela primeira vez, veio lá de Manaus. Vai ali, você vai conversar com eles, vai saber o que eles fazem lá, vai se interagir com eles, vai rever alguns irmãos. O primeiro motivo é a comunhão. O segundo motivo, nós estamos levantando recursos para poder ajudar os adolescentes e os juniores aqui da igreja a participarem de um retiro que vai acontecer no mês de abril. Aleluia. Aplauda Jesus, Ele é digno. Nós queremos enviar o maior número possível de juniores e adolescentes para o retiro lá em Vitimarsum. Nós teremos o retiro dos adolescentes da Comunhão Cristã Aba, e tem alguns anos já que os adolescentes não vão. E nós queremos este ano que eles participem, que eles se envolvam, que eles estejam lá sendo tocados, ministrados, eles estejam cheios do poder de Deus. Como a distância é grande, a viagem é longa, o custo não é tão baixo, tem a inscrição, tem o deslocamento, nós estamos então vamos promover
nos próximos domingos, cantinas, até que nós chegue a data ali do retiro especificamente. Sempre com esses dois propósitos: promover comunhão e levantarmos recursos para podermos apoiar e enviar os adolescentes para lá. Amém? Você vai passar ali, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Tenho certeza absoluta. Está tudo bonitinho ali, as mesas arrumadinhas, o pessoal fez com muito capricho, com muito zelo, como nós aprendemos a fazer e sabemos que é para o Senhor. Quero compartilhar um pensamento com você. Meu irmão, vamos abrir a Bíblia em Lucas 22. Quero ler dos versos 24 até o 30. Eu tinha pensado em não falar isso, mas o tema que eu quero abordar hoje é um tema que arde muito no meu coração. E durante algum tempo, nos últimos 2 anos, 2 anos e pouco atrás, nós, num momento ali em que o pastor Marco Aurélio ficou licenciado, no primeiro momento que ele ficou licenciado, ficou 6 meses licenciado, e diversas situações e circunstâncias estavam acontecendo na igreja, e juntamente com o Edson, que hoje está morando lá em Cuiabá, nós assumimos as responsabilidades da igreja naquele momento. A diretoria, eu e mais alguns irmãos que fazíamos parte, o Edson era o vice-presidente na ocasião, ele assumiu a responsabilidade da igreja, e muitos pequenos problemas e pequenas situações vinham acontecendo. E eu conversei com diversas pessoas naquela ocasião, e eu me lembro de, coincidentemente, com pelo menos 3 pessoas diferentes, em momentos diferentes, em conversas diferentes, eu fui questionado do porquê que eu estava me expondo e me pondo à frente de tentar ajudar e fazer com que a obra, ou esse trabalho local, continuasse. E eu fui questionado até mesmo no sentido assim: mas a sua família também está sofrendo, você está abrindo mão de muita coisa, por que você está fazendo isso diante de uma circunstância tão dolorida e tal? E assim, foi curioso porque essas perguntas aconteceram, como eu já falei, em momentos diferentes, mas aquilo para mim vinha como se fosse uma confirmação. Quando as pessoas perguntavam isso: mas por que você está dando esse passo? Por que você está fazendo isso? Tem tanta coisa em jogo, tinham muitas situações para serem resolvidas, de problemas mesmo, e o momento era um momento muito duro. E aí, no meu coração, o que eu vou compartilhar com você hoje é o que estava naquele momento no meu coração. A palavra de Deus, Lucas 22, 24, diz assim: suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhes disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim. Mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. E aí o texto continua, o verso 28, vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Assim como meu Pai me confiou um reino, eu vô-lo confio, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Meu irmão, o momento em que Jesus está conversando com os discípulos sobre esse assunto, antecedia um pouco, algumas horas talvez, não sei precisar aqui, o momento da crucificação. Eles tinham passado pela ceia, os evangelhos todos trazem esse relato, alguns trazem um pouco antes, outros um pouco depois. Eu gosto de ler o texto de Lucas, porque terminando essa conversa, Jesus adverte Pedro que ele iria traí-lo, e logo em seguida, depois dessa advertência que ele faz para Pedro, eles vão para o Getsêmani, e Jesus dedica um tempo de oração, e ele transpira gotas de sangue ali, e algumas horas depois ele é traído por Judas, e na sequência, vocês conhecem a história,
pouquinho depois, ele estava crucificado e morreu por nós, para nos salvar, derramou o seu sangue para nos perdoar. Mas, minutos antes dele passar, ou horas antes dele passar por tudo isso, ele traz um princípio para os seus discípulos, e ele traz algo para os discípulos combatendo um pensamento humano, completamente humano, que aqueles homens tinham. Eles estavam ali disputando quem era maior, quem era o mais importante. Se fosse um exército, quem é que colocaria as insígnias no seu ombro de general, para ser comandante daquele grupo de homens? Jesus tinha alguns círculos de discípulos. Tinham 3 mais próximos, Pedro, Tiago e João. Tinham 12, que eram os que andaram com eles, e nós os conhecemos como apóstolos. Tinham outros 70 que caminhavam próximos dele, que ministraram no nome dele muitas vezes, e tinham multidões que o seguiam. Provavelmente, quando eles olhavam para aquele grupo, eles se sentiam, olha, eu sou importante, né? Eu fui chamado. Jesus um dia passou do lado do meu barco aqui, e ao passar do lado do meu barco me chamou e falou, olha, você vai ser pescador de homens, venha comigo. Mateus foi tirado lá da coletoria de impostos. Natanael foi visto, Jesus teve uma visão com ele embaixo de uma árvore. E quando ele chega para encontrar Jesus, Jesus declara a visão. Você imagina como esse homem se sentia especial. Imagine você estar ali deitado, descansando debaixo da sombra de uma árvore. E aí quando te apresentam o Messias olha para você e fala, eu vi você. Você estava fazendo isso, isso e isso. E aí ele fica maravilhado. Cada um deles tinha provavelmente um motivo ou uma lista de motivos para dizer assim, olha, eu sou importante. Jesus, eu tenho aqui capacidade, eu fui escolhido, eu fui chamado. E eu quero liderar, eu quero estar junto contigo, eu quero estar à frente, eu quero fazer. Provavelmente o sentimento deles era esse. Eu estou aqui elucubrando, evidentemente estou colocando provavelmente os meus sentimentos nesse pensamento. Mas Jesus, ele para e ele olha para esses homens e ele diz assim, o verso 25 do texto que eu li, né, de Lucas 22, mas Jesus lhes disse, os reis dos povos dominam sobre eles. Jesus está dizendo assim, existe uma forma de governo. Essa forma de governo instituída define que alguém eleito ou escolhido, seja por uma questão familiar, no caso de um rei, que transfere por herança familiar o governo, seja por um governo republicano onde alguém é escolhido, eleito para governar, mas o homem ele costuma colocar pessoas que vão governar sobre os outros, que vão dizer, olha, faça isso, faça aquilo, agora venha para cá, agora vamos redigir isso, vou julgar. Essa é a forma como o homem vive, até hoje é assim. Esse ano agora, daqui a uns meses, nós vamos ter eleições municipais, vamos eleger os prefeitos, os vereadores e mais alguns cargos políticos. 2 em 2 anos nós fazemos isso. Nós vivemos num ambiente em que o governo funciona desse jeito. Nós costumamos olhar, né, você que é funcionário, que é contratado, que é CLT em alguma empresa, ou mesmo que preste serviço de outro regime, você costuma olhar, né, e falar, esse aqui é o meu chefe. Essa aqui é a pessoa que comanda, é o chefe da seção, do departamento, é o supervisor, é o gerente. E nós temos esse hábito de liderar por cargos. Mas Jesus estava pegando essa cartilha e rasgando na frente deles. E estava dizendo, olha, com vocês não é assim. E aí ele fala, ao contrário. Quando ele fala ao contrário, eu fico pensando, o que Jesus quer dizer? Se existe uma forma, uma maneira de fazer, e ele está dizendo, olha, vai ser o inverso, não vai ser exatamente assim, vai ser ao contrário. Jesus está pegando tudo que está estabelecido e virando de ponta cabeça. O ano passado eu compartilhei um pensamento que ia um pouco nessa linha, um pouco diferente o conteúdo, e o título que eu tinha dado para a mensagem é Jesus na contracultura.
Jesus ele sempre traz aspectos contrários à cultura humana, porque ele sabe que o homem estabeleceu a cultura baseado nos princípios de Adão, de um ambiente pecaminoso, de um ambiente da queda. E ele vem e ele inverte os pensamentos. O padrão do mundo é impor liderança por títulos, por cargos, por tempo. Temos uns irmãos aqui, né, o Carlos, a Valéria, o Gessé, que fazem parte do ambiente militar aí, comumente, né, estão vivendo nesse ambiente. E é engraçado quando, ao conversar com eles, fala, olha, vai ter uma promoção, vai ter isso. E o que conta? O tempo de serviço conta. Meu irmão, imagina isso. O fato de eu me tornar cristão, eu me converti 30 anos atrás, 31 anos atrás. Então quer dizer que a cada ano que passa eu me torno mais importante para Deus. Meu irmão, não é assim. O que assegura quem você é para Deus não é o tempo que faz que você se converteu. Se alguém hoje aqui aceitar a Jesus e passar a se tornar, né, e se tornar hoje filho de Deus, o amor de Deus sobre essa pessoa é o mesmo que tem sobre a minha vida, ou sobre alguém que está há 50 anos no Evangelho, ou sobre alguém que já faleceu no Evangelho. O amor de Deus é o mesmo. Deus ele não vai fazer distinção entre nós, porque Ele nos ama de forma igual. O que eu quero dizer para você é que Jesus ele não estabelece os padrões de quem lidera a partir do pensamento do ponto de vista humano. Não é pela herança, não é pelo direito que se tem adquirido por uma função, não é pelo preparo, pelo diploma ou por qualquer outra coisa. O que Ele faz o maior entre vocês é aquele que deve servir. O verso 26, mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor. E a palavra menor aqui ela é muito interessante. A palavra é neos, de novo. Neos tem um sentido no grego, no original aqui, aquele que é juvenil, aquele que é inocente. Ele está dizendo assim, vocês vão ser diferentes. Não é o teu conhecimento, não é a tua formação que vai exercer governo. E aí Jesus ele continua então no verso 27. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? 26, ele termina, né? Como o menor. E aí ele termina, 26, ele diz assim, e aquele que dirige, seja como o que serve. E a palavra servir aqui é diaconia, diaconeu, é aquele que vai trabalhar para o outro. E aí entra a maneira de Jesus pensar. Ele fala no final dessa conversa que o Pai tinha confiado a ele um reino, e ele estava confiando esse reino aos seus discípulos. Pedro vai escrever lá na sua primeira carta que nós somos um reino de sacerdotes. No Apocalipse, João fala que Jesus ele é o Rei dos Reis. Nós somos tidos ou tratados como reis. Nós fomos colocados na posição de governo. Só que o governo de Deus não é o governo que tem chefe, não é o governo que tem um gerente, não é o governo que tem um supervisor, não é o governo que tem uma liderança baseada em um título. O título não serve para nada. O título não tem importância. Mas do ponto de vista de Jesus, esse novo reino, ele tem uma característica totalmente diferente. Ele fala, aquele que dirige, seja como o que serve. E aí, meu irmão, o que eu tenho para te dizer hoje é, se você quer liderar algo, se você quer ser relevante para alguém, se você quer ser relevante em algum ambiente, saiba que, do ponto de vista cristão, servir é o que você deve fazer. E aí servir passa por uma série de coisas. Servir pode ser aquilo que os irmãos vão fazer daqui a pouquinho ali, a hora que você estiver comendo um choripanzinho ali, pão com linguiça e um vinagrete. De vir aqui 1 hora, 2 horas antes, organizar tudo, organizar as mesas, as cadeiras, limpar tudo, preparar para você um ambiente, trazer o refrigerante, pegar o recurso financeiro e comprar os produtos para abençoar as vidas. Servir pode ser
o fato dos irmãos que chegaram aqui uma hora e pouco antes para passar o som, regular o som, acender tudo, ligar o ar-condicionado, preparar esse ambiente. Servir pode ser o momento em que você fez uma oferta, você está servindo o reino. Servir tem muitos aspectos. E eu não quero entrar no detalhe dos aspectos. Eu quero falar a respeito de 3 coisas. Primeiramente, como nós não devemos servir. Esse é o ponto que eu quero que você preste atenção agora. Então eu falei aqui, fiz uma pequena introdução. Nessa minha introdução, se você está anotando, o título da minha mensagem é: Nós fomos amados para servir. E a minha introdução é: servir é a essência do cristão. E eu quero entrar agora no ponto de como você não pode servir. E para esse tema eu quero que você leia comigo Mateus capítulo 6. Quero ler aqui dos versos 2 ao 4. Mateus 6, 2 a 4. O texto diz assim: Quando, pois, deres esmola, ou, vou ler lá no telão que está um pouquinho diferente da minha versão. Portanto, quando você cuidar dos necessitados, não anuncie isso tocando trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua plena recompensa. Entretanto, quando você cuidar dos necessitados, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a mão direita, de forma que você preste ajuda em secreto, e o seu Pai, que vê o que é feito em secreto, o recompensará. O que Jesus estava ensinando aqui no Sermão do Monte é que existiam pessoas que, ao ajudar alguém, ao dar uma esmola, ao ajudar um necessitado, ao servir alguém, essa pessoa punha tocadores de trombeta diante dele, anunciavam para todos, iam no Instagram e postavam lá um monte de fotos, iam no Facebook, compartilhavam com todo mundo aquilo que estavam fazendo. É engraçado isso. 2000 anos atrás, não existia tecnologia, mas tinha uma trombeta. Eu ia andar com o Glaucio do meu lado. Glaucio, toca o chofar aí, ó. Olha o que eu estou fazendo aqui, ó. Estou dando uma oferta para uma pessoa. Toca o chofar, porque eu estou ofertando. Será que mudou alguma coisa hoje, exceto o meio que isso é feito? Muitas vezes, quando ajudamos alguém, ou quando queremos fazer algo para alguém, ou quando estamos, talvez até mesmo, fazendo algo que parece digno, postamos, aparecemos, marcamos os outros, aguardamos uns coraçõezinhos lá, né? Puxa vida, né? O fulano nem deu like aqui, nem viu minha mensagem. Estou chateado com ele. Nem clicou ali num joinha. Nem respondeu minha mensagem. Você entende que existe uma maneira de servir que ela está baseada no interesse de quem está servindo e não no interesse de quem é necessitado e que precisa ser servido. Meu irmão, no ambiente da igreja, como eu falei, eu me converti 31 anos atrás. Eu já convivi muito no ambiente de igreja, de muitos tipos de igrejas diferentes. De igrejas que tinham 20 membros, como nós já participamos, de igrejas que têm lá 8.000 membros. O comportamento é o mesmo. A grande maioria, infelizmente, eu digo isso com tristeza, com pesar no coração, a grande maioria das pessoas serve esperando um tapinha nas costas, esperando um reconhecimento. E para isso, como elas estão fazendo isso, aguardando um retorno, elas tocam as trombetas. Tocam as trombetas da rede social, tocam as trombetas de chamar aqueles que são mais próximos para ver o que está acontecendo. Isso é muito comum, mais comum do que a gente imagina, mais comum do que a gente pensa. Mas Jesus, ele ensinou aqui e ele falou que não é assim que nós servimos, não é assim que nós devemos servir. Eu gosto muito da expressão que Jesus usa aqui, quando ele fala ali no verso 2, ele fala: assim é como fazem os hipócritas. A palavra hipócrita tem uma característica que às vezes me surpreende. Hipocrisia, a gente sabe o que é.
Até uns 2 anos atrás tinha um memezinho na internet, né? Enfim, a hipocrisia, né? Quem é mais jovem vai lembrar disso. A Júlia já está rindo ali, ó. Ela lembra do que... Na época eu estava dando aula e a galera falava muito isso na escola. Enfim, a hipocrisia. A palavra hipócrita aqui era a maneira como eles chamavam as pessoas que trabalhavam como atores. Um bom hipócrita tinha que trabalhar no teatro. Por quê? Porque ele é uma pessoa que representa um papel. Ele assume um papel e representa algo. Executa por representação. Lá no seu íntimo, no seu coração, ele não quer fazer aquilo. Ele está fazendo porque ele vai ganhar oportunidade com os outros. Ele vai ganhar espaço com as pessoas. Ele vai ganhar curtidas ali nas suas redes sociais. Isso é hipocrisia. A hipocrisia era a pessoa que subia num palco e representava um papel. Por isso as pessoas serviam. Por isso os fariseus tocavam as trombetas. Por isso os fariseus iam no gasofilácio, que era um instrumento de metal, e soltavam um saco de moeda dentro dele, para fazer muito barulho, para demonstrar. O Arthur hoje leu o texto aqui da viúva que vai ali e deposita 2 moedinhas. Plim, plim, plim. Acabou. Provavelmente as pessoas olhavam para ela e desprezavam ela. Porque os outros levavam valores maiores em moedas para demonstrar, para representar. Então o que eu estou aqui falando para você é como não servir. E o como não servir passa por um comportamento de fazer algo, não para que isso apareça. Olha só esse texto. Provérbios 27, eu não passei esse texto para os irmãos lá. Provérbios 27, 2. Provérbios 27, 2, diz assim: seja outro o que te louve, e não a tua boca, o estrangeiro, e não os teus lábios. Eu acho que baseado nesse provérbio, existe um ditado português, lá em Portugal, né? Português de Portugal, que diz assim: elogio em boca própria é vitupério. Vitupério é vergonha. Palavra em português, né? Português de Portugal. Elogio em boca própria é vitupério. Se eu saio falando, você viu? Você viu? Você viu o que eu fiz? Olha lá, olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, eu conquistei isso, eu conquistei aquilo. Quando nós usamos essas expressões, nós estamos fazendo elogio a nós mesmos. Provérbios diz assim: não elogie a você mesmo. Que você seja elogiado, que você seja elogiado por outra pessoa. E ele usa até uma expressão aqui, ele fala o estrangeiro. Provavelmente, quando ele diz o estrangeiro, ele está querendo dizer assim, alguém de longe, vai ver lá de longe e vai te elogiar. Não é alguém próximo. Quem é próximo não vai te elogiar, não vai nem ver. Por isso que Jesus fala lá no Sermão do Monte, que a tua mão direita não veja o que a tua mão esquerda fez, ou vice-versa, ali não lembro se ele fala da direita ou da esquerda. Essa é a forma como nós não devemos servir. Servir para um interesse próprio, para que eu me beneficie, para que eu tenha um ganho. Esse não é o motivo correto de servir. Agora, se esse não é o motivo de servir, como eu devo servir? O que deve ser o motivador? Qual deve ser o motivador que está em meu coração? Se você olhar comigo, o Evangelho de João, capítulo 13, João 13, vou ler aqui do verso 1 ao 8. O texto diz assim, vou ler lá para não ficar diferente. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus, sabendo que o Pai havia posto todas as coisas debaixo do seu poder, volta um pouquinho, Ana, por favor. Jesus sabendo, preste atenção nessa frase, Jesus sabendo que o Pai havia posto todas as coisas debaixo do seu poder. Tudo estava debaixo do poder dele. Tudo. E aí o texto continua. Que viera de Deus e que voltava para Deus, levantou-se da mesa, tirou a capa
e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava na cintura. Então chegou até Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Jesus respondeu: você não compreende agora o que estou fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. Pedro disse: nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: se eu não os lavar, você não tem parte comigo. Até aqui, é só até o 8, por favor. Meu irmão, todo o poder Deus havia colocado em Jesus. Não existe ser humano mais, não existia naquele instante ser humano mais poderoso sobre a face da terra. Ele havia parado o tempo, ele havia controlado as chuvas, controlado o mar, ele havia curado milhares de pessoas, ele havia libertado milhares de pessoas da opressão das trevas, ele tinha multiplicado pães e peixes, ele era Senhor no mundo espiritual e no mundo material, tudo estava no controle de Jesus. Nada mais poderoso do que ele. Mesmo assim, ele tira a sua capa, pega uma toalha, enrola na cintura e se ajoelha diante daqueles homens para lavar-lhes os pés. Você consegue entender a dimensão da grandeza daquilo que Deus fez através de Jesus nesse gesto? O que Jesus estava fazendo, ele estava dizendo para aqueles homens: eu amo vocês. A base principal de qualquer gesto de servir alguém tem que ser o amor. Jesus não tinha a menor necessidade de fazer isso. Jesus não precisava fazer absolutamente nada do que ele tinha feito, do que ele fez ali. Tanto que Pedro, como Pedro era uma pessoa impulsiva, ele era uma pessoa que falava, depois pensava. Pedro olha para aquela cena e fala: não, os meus pés o Senhor não vai lavar. Eu não vou deixar o Senhor fazer isso. E aí Jesus adverte ele, fala: Pedro, agora você não está entendendo, mas você vai entender mais tarde. E aí Pedro é reticente ainda, fala: não, Senhor. E aí Jesus fala: se você não deixar eu fazer isso com você, você não tem parte comigo. Nós estamos separados. Meu irmão, eu quero tentar passar para você, que você possa entender isso. Se você não serve por amor, você não tem parte com Cristo. Servir por amor. Agora, servir por amor, o que significa isso? Primeiramente, Jesus fez porque ele amava aqueles homens. Ele tinha aquelas pessoas como sendo as pessoas que levariam a sua mensagem. Como eu li no texto de Lucas 22, Deus deu o reino dele a Jesus e Jesus deu o reino dele para aqueles homens. Aqueles homens tinham uma importância para Jesus tremenda, para o seu projeto, para a sua vida. Eles conviveram por 3 anos e meio aproximadamente, diariamente juntos. E aí Jesus expressa o seu amor desta maneira. E é interessante porque a motivação principal de Jesus é o amor. Mas, olha só comigo João 3, 23. Evangelho de João, capítulo 3, verso 23. João Batista está sendo questionado por que Jesus estava batizando também. E aí, verso 23 diz assim: João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e o povo vinha para ser batizado. Ora, isto se deu antes de João ser preso. Deixa eu ver se eu peguei o texto certo. Isso, vamos continuar lendo ali. Poderia ser um pouquinho mais para frente, mas vamos ler o 24. É o 24 que está lá. 25, pode ser isso, 24. Falta no 24. Ora, isso se deu antes de João ser preso. 25. Surgiu uma discussão entre alguns discípulos de João
e certo judeu a respeito da purificação cerimonial. E eles se dirigiram a João e lhe disseram: Rabi, mestre, né? Rabi é mestre. Aquele homem que estava contigo no outro lado do Jordão, estão falando a respeito de Jesus, do qual testemunhastes, está batizando, e todos estão se dirigindo a ele. Os discípulos de João, junto com os judeus ali, estão dizendo assim: João, apareceu um concorrente seu. Tem gente aí batizando também do jeito que você está fazendo. O povo está indo tudo atrás dele. E ele ainda traiu você, porque ele andou com você uns dias aqui e agora levou toda a galera para lá. E aí então João respondeu: uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Volta ali um pouquinho, Ana, por favor. Uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Vamos parar aqui nesse texto. Eu vou ler aqui na versão que eu tenho aberta aqui, que é um pouquinho diferente a forma que ela está escrito. O verso 27. O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Meu irmão, você só vai servir com amor se isso veio do céu e entrou no seu coração. Todo outro tipo, toda outra forma de servir nasce no seu interesse pessoal, natural, carnal, humano, na sua alma, na minha alma. Qualquer coisa que eu faça para o outro, se não foi Deus quem colocou dentro do meu coração isso, eu estou fazendo por um interesse próprio, querendo algo em troca. Vou ajudar o Guilherme aqui, porque o Guilherme toca violão, daí quando eu precisar eu chamo ele. Ou eu vou fazer isso ou aquilo outro para as pessoas ali, fulano, para poder... Se eu faço, se eu sirvo com essa intenção, eu estou fazendo uma barganha e pondo uma roupa de religiosidade naquilo que eu estou fazendo. Quando João ele fala para os discípulos dele, para os judeus, não existe nada que o ser humano tenha que não tenha sido dado dos céus. João está dizendo assim: tudo que eu fiz veio do Senhor. Tudo que Jesus está fazendo veio do Senhor. E ele continua dizendo ali que eles são testemunhas de que o próprio João falou: eu não sou o Cristo, eu fui enviado como um precursor. E aí o verso 29 diz assim: o que tem a noiva é o noivo. João ele não tinha inveja de Jesus, ele não tinha nenhuma preocupação com o que Jesus estava fazendo. Ele tinha certeza que Deus havia dado a ele uma tarefa, uma missão, um propósito, um projeto. E esse projeto era batizar as pessoas e anunciar a vinda do Cristo e a vinda do reino. Quando o Cristo chega, ele anuncia que Jesus é o Cristo. Ele fala: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E quando as pessoas começam a seguir a Jesus, João não fica preocupado que a igreja dele vai acabar, que a igreja dele está falindo, está indo para o espaço. Agora os seus discípulos chegam nele e falam: João, você está vendo aquele homem que andou com você, atravessou o rio ali, está do outro lado lá, batizando, está todo mundo indo atrás dele. Mas João tinha certeza de que aquilo que estava no coração dele, quando ele serviu a Deus, foi Deus quem colocou no coração dele. E tinha certeza de que Jesus, ao servir, também estava fazendo porque Deus havia colocado no coração dele. Então, meu irmão, se você pensa em servir alguém, tenha convicção e certeza de que isso nasceu no coração de Deus e foi colocado na sua vida. E aí você vai seguir um projeto. Aí você vai ter paz no seu coração. Aí você vai ter certeza. Aí vai ser leve. Aí não vai ser algo que você vai ficar fazendo por esforço, tendo que ficar se arranjando. Ai, que droga, vai ter que fazer isso de novo. Puxa vida, o horário está comprometido lá no sábado, eu vou precisar fazer isso, eu vou precisar fazer aquilo. E aí aquilo vira um peso. E aí a pessoa pensa: não, mas eu tenho que ir, porque eu falei para o fulano que eu tinha que ir. E se eu não for, vai ficar ruim. O que ele vai pensar de mim? E aí você já está servindo na sua alma. Você já não está fazendo porque Deus colocou isso no seu coração. Você já está fazendo por causa daquilo que as pessoas vão falar. Porque você vai parar lá no meio daquela galera, bater uma foto e postar. Aí o propósito já é outro. E eu quero caminhar aqui, esse meu terceiro tópico é o que deve nos motivar a servir. Quero finalizar ele com Efésios 1. Esse tópico, finalizar o tópico Efésios 1, dos versos 3 a 6.
que diz assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor e da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Eu quero fechar esse pensamento aqui do que é que deve nos motivar a servir, dizendo o seguinte para você, meu irmão: o principal motivo pelo qual você vai servir em qualquer área, em qualquer frente, pode ser no seu trabalho, eu não estou falando exclusivamente da igreja, é você ter a consciência plena de que você estava separado de Deus, mas em Cristo Jesus você foi adotado por Ele. E eu sei muito bem o que eu estou falando quando eu falo adotado. Porque você mudou a sua origem, da onde você veio. Teve uma transferência, teve uma mudança na forma da sua origem. Você hoje pertence a outra esfera, a outro lugar. Você saiu do império das trevas, como está escrito em Colossenses 2, se eu não me engano, e veio para o reino da luz. Você mudou de origem. Você não é mais um filho das trevas, você não é mais aquele que nasceu no ambiente das trevas. Mas você foi adotado. Ser adotado, a gente conhece muito do processo, né? E na lei brasileira, diz que a adoção, ele é um gesto irrevogável. Irrevogável. Quando eu faço um processo de adoção, chego à conclusão, ao termo, ao final dele, o juiz vai lá e decreta, transitar em julgado, está resolvido. Essa pessoa agora é filho do fulano. Muda a certidão de nascimento. Isso é irrevogável. Você entende o que é ser irrevogável? Ninguém muda. Se na lei humana é irrevogável, imagine no princípio de Deus, em que Ele diz: olha, você foi adotado. Você é meu filho, e você é meu filho em Cristo Jesus, porque eu te amo do mesmo jeito que eu amei a Jesus. Então, quando você entender isso, quando isso entrar no seu coração, você vai olhar para as pessoas e para as circunstâncias e falar: opa, aqui tem um bom motivo para servir. Não porque eu quero algo em troca, não porque eu quero receber algo de outra pessoa, mas porque eu sei que eu sou amado. Eu sei que eu não tinha mérito, eu não tenho mérito, eu não merecia receber a graça que eu recebi. E aí, quando eu leio esse texto de Efésios, Deus ele dizendo: olha, em Jesus, você faz parte da minha família. Em Cristo Jesus, você é meu filho. Você é co-herdeiro. Ser co-herdeiro não é ser menos herdeiro nem mais herdeiro. É ser herdeiro igual a Jesus Cristo. Aliás, Deus tem só um filho, e é Jesus. E nós somos parte do corpo dele. Somos parte de Cristo. E como filhos, como parte do corpo de Cristo, somos filhos de Deus. Por estarmos nele. Então esse deve ser o motivo principal pelo qual você vai agir em serviço, servir alguém. E eu quero ir para o meu último ponto, Mateus 3,16. Mateus 3,16. O texto diz assim: batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus. Viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Fazendo uma recapitulação rápida aqui, meu tema é amados para servir. Servir é a essência do cristão. Como nós não devemos servir, eu já falei para você. O que deve nos motivar a servir, e eu falei que é o fato de você ser amado por Deus. Agora, quando nós olhamos Jesus sendo tratado como um amado, como é que ele reage a isso? Olha só o texto novamente. Eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu filho amado, em quem
me comprazo. Sabe quantos milagres Jesus já tinha feito nesse dia? Quantas vezes Jesus já tinha ressuscitado mortos, multiplicado pães? Nenhum milagre. Jesus era o filho de um casal da Galileia, numa cidade pobre, pequena, de mérito algum, tanto que quando Filipe fala para Natanael que o Messias tinha vindo de Nazaré, ele fala, mas pode vir alguma coisa boa lá de Nazaré? Pode vir alguma coisa lá de Borba? Brincando, né? Pode vir alguma coisa boa lá de Guarapuava? Olha o desprezo que Jesus passou, por ser tratado como pelo lugar de onde ele veio. Mas Jesus chega no Rio Jordão, João batizando, e aí ele é batizado, ele mergulha nas águas. Quando ele sai das águas, uma pomba desce e uma voz dos céus fala: esse é o meu filho amado, em quem eu me alegro. Você entende o quanto Jesus se sentia amado? Quando eu falei para vocês aqui no versículo anterior que eu li de Efésios, quando eu digo assim, olha, nós fomos adotados, nós temos que entender esse princípio da adoção. Nós somos amados. Jesus sabia que ele era amado, e ao ser amado, meu irmão, ele se movia e ajudava as pessoas sem esperar nada em troca. Porque o que ele tinha de recompensa não vinha dos seres humanos. O que ele tinha de recompensa é o amor do Pai sobre a vida dele. Quando você faz algo para alguém, não cobre, não espere, não peça algo em troca. E se a pessoa não te der nada em troca, fale: Jesus, obrigado, porque a minha recompensa é o Senhor. É o fato de que está consumado, é o que o Senhor fez na cruz, é a sua ressurreição que me salvou e me levou para ser ressurreto contigo. Eu não preciso de mais nada. Quando nós servimos do ponto de vista de Deus, quando nós entregamos as nossas vidas a Jesus e queremos servir o corpo de Cristo, nós precisamos ter consciência de que só podemos servir se nos sentirmos amados. O meu último tópico aqui, o que eu pus do título do tópico é: só serve quem se sente amado. Agora, só serve quem ama. Para dizer que só serve quem ama, só ama quem se sente amado. Você entende o que eu estou fazendo? Eu sei que eu estou fazendo um trocadilho de palavras aqui. Eu só amo alguém se eu me sentir amado. Quando eu não me sinto amado, se eu me sinto rejeitado, se eu estou amargurado, se o meu coração não está bom, eu não tenho como amar outras pessoas. Eu não tenho como servir outras pessoas. Porque se eu servir sem amar, é um gesto da alma, um gesto humano que quer algo em troca. Agora, quando eu entendo que eu sou amado e eu quero expressar amor, eu não preciso esperar nada em troca. A frase que eu escrevi aqui é: só serve quem ama, só ama quem se sente amado. Quem não se sente amado precisa servir para se fazer aceito. E assim cria na alma uma expectativa de que as pessoas precisam reconhecê-lo como alguém importante, pois afinal está servindo. Quando nós não entendemos quem nós somos, quando nós não entendemos o amor de Deus que está em nós, servir se torna uma moeda de troca. E nós não devemos servir dessa maneira. Servir tem que ser um gesto de amor, tem que ser um gesto de entrega, como Jesus se entregou por nós, para morrer por nós. Jesus fez tudo o que fez motivado só pelo amor. Quando ele curou 10 leprosos e apenas um voltou, ele não ficou chateado, não ficou chorando, não foi bater a cabeça numa pedra e falar: Deus, eu curei aqueles homens, onde eles estão, que ingratos que eles são. E ele não desfez a cura que ele tinha dado. Ele não deu o presente e falou: ah, você não voltou a me agradecer, daqui de volta. Não merece. Meu irmão, Jesus ele fez por amor, inteiramente por amor, sem esperar algo em troca. Quando Jesus ele chama Judas,
Ele sabia o que Judas faria. Naquela noite, eu li do texto ali de Lucas 22, né? Judas chega e beija Jesus no rosto. Como Jesus chama Judas? Você lembra? Meu amigo. Você acha em sã consciência que uma pessoa que sabia a intenção de Judas, ao receber um beijo dele, vai dizer meu amigo? Jesus, ele tinha consciência de que ele amou aquele homem por quem ele era e não por aquilo que ele fez. Ele não estava ali acusando Judas, brigando com Judas, achando que Judas era o pior problema da sua vida. Jesus, ele sabia que o maior gesto de amor que a humanidade iria conhecer estava para acontecer. O que Judas tinha feito ali para ele é parte do processo. Eu não vou ficar preocupado com isso. Você entende que servir é muito mais, vai muito além do que aquilo que nós imaginamos. Servir não é você vir aqui, trabalhar aqui em algum departamento da igreja, para dizer assim, olha pastor, eu estou servindo. Servir vai muito além disso. Finalizando aqui o meu último texto, se os irmãos quiserem vir, por gentileza, Efésios 2, versículo 8, Efésios 2, 8. Eu li esse texto domingo passado. E eu confesso para você que quando eu preparei a mensagem do domingo passado, eu me assustei com o que eu vi nesse texto. Efésios 2, 8 diz assim, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Paulo está escrevendo aqui o seguinte, você é a graça, não existe outra coisa que sustenta a sua vida. Pela graça você foi salvo, não pelas suas obras. Mas quando Paulo fala que é pela graça que somos salvos, ele diz um pouquinho para frente ali, no verso 10, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Mas antes de fazer uma boa obra, antes de servir alguém, você foi criado em Cristo Jesus. Então entenda, meu irmão, pelo amor de Deus, que você é amado. Ah, mas eu fiz, o fulano viu, cara, eu fiz, mas não me agradeceu, eu fiz, mas não me ajudou, eu fiz, mas me esqueceu, foi embora, me largou aqui, com o pincel na mão aqui. Meu irmão, Jesus ama você, você é amado do Pai. Se tem um Judas na sua vida, Jesus ama você, você é amado do Pai, essa pessoa passou. Se você ajudou alguém, 10 pessoas você ajudou e só um te agradeceu, você é amado do Pai. Você vai servir por aquilo que Ele fez por você e não pelo que as pessoas fizeram por você. Ah, o fulano virou a cara para mim, não me olha mais, não conversa comigo. Meu irmão, Jesus ama você. E o que mais me chamou a atenção, que eu falei na semana passada nesse texto, é o verso de número 8, quando o texto diz assim, porque pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. E quando eu lia, sei lá quantas centenas de vezes eu já li esse texto, quando eu lia dom de Deus, eu achava um dom no sentido do carisma, um dom espiritual. Só que quando eu olhei, alguns dias atrás, esse texto, e eu vi que o original, a palavra original do grego é doron, e doron é um presente, olha só a tradução de doron, presentes oferecidos em expressão de honra. Meu irmão, Deus ele honrou você com algo extraordinário chamado graça de Deus. Ele te honrou. Se você recebe uma honra que vem de Deus, por que você quer o aplauso de alguém que está do seu lado? Se você recebe uma honra que vem de Deus, por que você quer um tapa nas costas de alguém que você estendeu a mão? Se você recebe uma honra que vem de Deus, por que você tem expectativa na vida de outras pessoas que eles vão te fazer isso ou aquilo? Meu irmão, o que tem de mais precioso na face da terra você já tem. Você não precisa de mais nada. Às vezes a gente fala isso, usa essa expressão, é uma expressão bíblica, nós não precisamos de nada. O Colossenses diz isso.
porque nós sabemos que o ser humano, na verdade, não é dinheiro. Existem muitas pessoas muito ricas que são muito carentes. Existem muitas pessoas que não têm recurso algum e que são completamente satisfeitas. Porque o querer ter mais ou menos não está ligado ao bolso, à conta bancária, está ligado à alma. E quando nós servimos com o coração correto, sabendo que as boas obras que nós fazemos é porque nós somos amados, meu irmão, aí existe uma alegria tremenda no seu coração. Lá atrás, quando eu comecei hoje aqui, eu falei 2 anos e meio atrás, mais ou menos, quando o Marco licenciou, eu me envolvi com algumas coisas que talvez não fosse um problema meu para me envolver. E não era um problema meu. Tinham coisas que eu resolvi que não fui eu que fui atrás do problema, criar o problema. Não foi, eu fui colocado eu entrei na cova dos leões, eu não fui jogado lá. Entende o que eu quero dizer? Eu fui propositadamente mexer com alguns problemas que não me competiam, não eram minha responsabilidade. Mas o que me movia era servir o corpo de tal maneira que eu pudesse fazer aquilo por algumas pessoas como Cristo me amou. Meu irmão, o que precisa motivar você é o amor que Jesus colocou no seu coração. Se você sair daqui hoje entendendo isso, sabendo que servir é importante, todos nós sabemos disso. Servir, aqui tem N áreas que você pode servir na igreja. Servir no seu trabalho, servir na sua casa, servir na sua rua. Servir de várias maneiras. Você pode fazer todas elas. Mas não faça nenhuma delas se você quer algo em troca. Se você trabalha lá no seu emprego, lá no seu negócio, na empresa onde você está, esperando uma promoção e você está trabalhando por causa da promoção, pare. Pode parar. Porque a hora que você for promovido, você vai achar problemas, vai ter dificuldade. Não, faça porque você vai servir as pessoas que estão ali. Você vai ser promovido mesmo sem querer, mesmo sem desejar isso. Porque quando você serve, as pessoas percebem a diferença. Percebem a diferença em você. Então, o que eu quero hoje, eu sei que eu passei do horário aqui, eu tinha colocado até um cronômetrozinho aqui, ele já me denunciou várias vezes aqui, dizendo que eu passei de todos os tempos que eu tinha programado. Mas o que eu quero que você entenda é, só serve quem ama, só ama quem se sente amado. Se você não entender aquilo que o Mauro falou aqui hoje, que está consumado, Jesus fez tudo o que ele precisava fazer para que você fosse feito filho de Deus. Ah, mas eu preciso fazer isso. Não, você não tem que fazer mais nada. Você precisa aceitar e receber o que Jesus fez por você. E ao aceitar e receber o que Jesus fez por você, você se torna filho. Ponto. Ah, eu sou filho? Sou. Eu sou amado? Sou. Se eu sou amado, não importa, né? No bom sentido, assim, não importa o que as pessoas me façam. Eu sou amado do Pai. Ah, mas fulano virou a cara. Eu sou amado do Pai. Ah, fulano, eu sou amado do Pai. Tenha essa certeza no seu coração. Vamos ficar em pé. Se eu ficar aqui falando, eu vou mais uma meia hora. Se levante, por favor. Se levante como quem é amado do Pai. Meu irmão, você é amado. Se eu pudesse colocar isso na sua cabeça, né, nos seus sentimentos, nas suas emoções, na sua alma, se eu pudesse colocar isso no seu espírito, na verdade o Espírito Santo pode fazer isso, e Ele faz. Abra o seu coração para que Ele faça. Você é amado do Pai. Você é amado do Pai, Ele te ama. Não deixe isso se apagar em você de jeito nenhum. Não deixe ninguém tirar isso de você. E quando você for fazer algo para alguém, você vai fazer não porque a pessoa precisa, você vai fazer não porque isso é bonito, você vai fazer não porque você precisa de parabéns, você vai fazer porque você ama do mesmo jeito que você é amado. Quem serve, ama. Só ama quem é amado, quem se sente amado. Muitas vezes nós estamos amargurados porque não nos sentimos amados. Feche seus olhos, por favor. Pai, eu quero te agradecer, porque o Senhor nos ama. Acima de tudo, o Senhor nos ama. Jesus, obrigado porque o Senhor não esperou nada em troca. Obrigado porque o Senhor fez o que o Senhor tinha que fazer, mesmo sem ter a certeza
de que alguém reconheceria o seu gesto. Porque o Senhor fez não para ter um reconhecimento, o Senhor fez porque o Senhor nos ama. Foi isso que motivou o Senhor a fazer algo. Obrigado, Jesus, por essa entrega que o Senhor teve por nós. Obrigado, Jesus, porque o Senhor quebrou todos os grilhões, todas as amarras que Satanás havia imposto sobre a humanidade, no seu corpo, naquele madeiro, naquela cruz, em Ti, Jesus, tudo foi quebrado, tudo foi destruído, toda obra maligna findou naquele momento. Obrigado, Jesus, por isso. E agora, Jesus, e agora, neste momento, reunidos aqui como corpo, como igreja, nós somos gratos ao Senhor por aquilo que o Senhor fez. Nós te dizemos, Jesus, muito obrigado. Jesus, nós recebemos, nós aceitamos aquilo que o Senhor realizou na cruz. Deus, nós recebemos, nós aceitamos a obra de amor que o Senhor manifestou através do seu Filho Jesus Cristo. Espírito Santo, que o Senhor nos dê consciência, capacidade de entender, como Paulo escreve aos Efésios, de entender a altura, a largura, a profundidade, a extensão do amor de Cristo sobre nós. Que o Senhor possa nos dar essa convicção. Obrigado, Espírito Santo, pelo seu amor sobre nossas vidas, pelo seu cuidado, pela sua manifestação em nós, pelos dons espirituais que o Senhor tem derramado em nós, pelo fruto do Espírito derramado em nós, pelo consolo e conforto que o Senhor derrama sobre nossas vidas. Obrigado, Espírito Santo, pelo seu cuidado. E que hoje, Pai, nós possamos sair daqui com a convicção de que fomos chamados para servir, mas que vamos servir quando nos sentirmos amados. Mas nós somos amados do Pai, porque o Senhor em Cristo Jesus nos fez benditos do Senhor, nos justificou, nos santificou, nos purificou, nos fez dignos de sermos chamados filhos de Deus em Cristo Jesus. Obrigado por esse amor, obrigado por esse favor, obrigado pela sua graça. Obrigado, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Vamos louvar e vamos adorar ao Senhor. Ele é digno de toda adoração e de todo louvor.